O outrora imponente Império Romano, agora dividido em Ocidente e Oriente, uma mera sombra do que era, está prestes a sofrer uma das maiores invasões migratórias que o homem já presenciou. Conheça-a aqui e agora. Vamos colocar um contexto no que vai acontecer. O Império Romano foi dividido por Teodósio em dois. O do Ocidente, liderado por Honório e aconselhado por Estilicão, e o do Oriente, liderado por Arcádio. O Império do Ocidente é apoiado em tropas auxiliares bárbaras como os godos de Alarico, que constantemente chantageiam o imperador. As legiões romanas na verdade são uma sombra do que foram, e não são capazes de defender por si só todas as fronteiras do Império. Além disso, o poder do imperador enfraquece. Bem, tem estado assim por um tempo e começam a aparecer pequenos senhores locais que começam a prestar cada vez menos atenção a Ravenna, nova capital do Império, já não é Roma. As fronteiras com a Germânia estão pouco defendidas, pois a maior parte das tropas foi retirada para proteger a Itália dos líderes godos Alarico e Radagaiso, por isso é um bom momento para atacar essas posições. E aqui, no 31 de dezembro do ano 406 d.C., o Reno congelou na altura de Mainz, permitindo que qualquer pessoa o atravessasse a pé. E é que uma confederação bárbara composta por suevos, vândalos, salanos, burgúndios, sármatas, gépidos e panônios cruzaram o Reno, acabando com os defensores e começando a devastação da Gália. Era tal a quantidade de bárbaros que o prefeito da Gália se retirou com suas tropas sem oferecer resistência, vendendo as cidades de Mainz, Estrasburgo e Tréveris entre as principais. Os líderes da confederação eram os reis Respendial e Gunderico. Os bárbaros realmente foram forçados a emigrar para o outro lado do Reno, devido à pressão que os hunos estavam exercendo em suas posições, abrangendo cada vez mais território. Narra São Jerônimo que, leio literalmente, tudo o que está entre os Alpes e os Pirineus, o compreendido entre o Oceano e o Reno, foi devastado. As Hispânias tremem todos os dias diante do perigo iminente, lembrando a invasão dos címbrios séculos atrás. Mas as desgraças nunca vêm sozinhas. Na Britânia, um general romano se levantou em armas contra o imperador e se proclamou Imperador Constantino III. Cruzou a Gália com a desculpa de enfrentar a invasão bárbara, mas, na realidade, provavelmente pactuou com eles, pois não houve nenhuma batalha. Constantino avançou diretamente para a capital da Gália, Arles. Venceu também em batalha o exército enviado por Honório e conseguiu tomar a cidade, sabendo que não seria atacado pelos bárbaros e que Honório estava ocupado na Itália, com Alarico. Enviou seu filho, Constante, e seu melhor general, Gerôncio, para tomar a Hispânia, terra natal do pai de Honório, ou seja, Teodósio. No ano 409, na Espanha, os romanos levantaram um exército de camponeses e escravos com a intenção de defender o território. Bem, quando digo romanos, me refiro aos leais ao verdadeiro imperador, a Honório. Porque no final das contas todos são romanos. Este exército se concentrou na Lusitânia. E apesar de tudo, conseguiram derrotar o exército de Gerôncio, o que surpreende, pois este era um exército com experiência militar. Gerôncio recuou para os Pirineus, onde recebeu reforços de Constantino III. E agora sim, os leais ao verdadeiro imperador foram esmagados por Gerôncio e seus líderes capturados. Constante, o filho de Constantino, partiu com os prisioneiros para ver seu pai, enquanto Gerôncio ficou na Hispania, estabelecendo o centro de operações em Zaragoza. Então Gerôncio começou a legislar na Hispania como se fosse sua, permitindo o saque de grandes extensões de campos e de numerosas vilas, o que não foi bem visto por Constantino III, pois queria que a Hispania fosse leal, não que estivesse ressentida uma vez que fosse sua. E é por isso que ele ordenou a Gerôncio deixar o comando e retornar com ele. Mas as coisas não foram assim. Gerôncio se recusou e decidiu nomear ele mesmo um Augusto Máximo, um de seus generais leais.
Mas claro, Gerôncio sabia que precisava de um exército muito maior se quisesse manter a Hispania contra Constantino III e Honório. Portanto, ele tomou uma decisão que mudaria o futuro da Hispania para sempre. Contratou os suevos, vândalos e alanos como mercenários. Portanto, permitiu-lhes entrar na Hispania sem serem atacados. Agora, esses mercenários queriam ser pagos e um teto para dormir. Mas claro, uma imigração descontrolada é impossível de sustentar por qualquer terra. Então surgiram os primeiros problemas. Gerôncio decidiu aumentar consideravelmente os impostos para poder pagar e manter esses mercenários, mas não sendo suficiente permitiu-lhes saquear os campos, o que obviamente gerou tensão na Hispania. Então temos um imperador em Ravenna chamado Honório, que só controla a Itália e que também deve enfrentar novamente os godos de Alarico. Temos Constantino III como imperador em Arles, controlando a Gália e a Britânia. Por último, temos Máximo e Gerôncio controlando a Hispânia, no comando de uma mistura de romanos e suevos, vândalos e alanos. Constantino enviou um exército liderado por Justo à Hispânia para retomar o controle, mas foi derrotado. No ano seguinte, em 410 d.C., enquanto Constantino liderava uma campanha contra Honório na Itália, Gerôncio cruzou os Pirineus e invadiu a Gália. Marchou em direção a Vienne, onde estava o César Constante, com a intenção de cortar as linhas de suprimentos de Constantino na Itália. Tomou a cidade e executou Constante, o que impediu Constantino III, que retornava da Itália após ter sido derrotado, de obter suprimentos e alimentar seu exército. O suposto imperador ficou então preso entre a Itália e as tropas de Gerôncio. Este último partiu para sitiar a capital da Gália, e assim o fez com a intenção de dominar toda a região. No entanto, no verão do ano 400 d.C., Honório enviou um exército para caçar os dois rebeldes. Em um movimento rápido, derrotou Gerôncio e os restos de Constantino III, restabelecendo praticamente o controle de seu império. Gerôncio se suicidou, enquanto Constantino foi executado. Máximo caiu na prática irrelevância, sendo obrigado a viver entre os bárbaros. E é que esses bárbaros já tinham claro que ficariam de forma permanente na Hispania. Analisemos alguns números. Estima-se que os bárbaros seriam cerca de 200.000 pessoas, das quais apenas 56.000 seriam guerreiros. Não é um número pequeno, mas tenha em mente que a população hispânica era de entre 5 e 6 milhões. De qualquer forma, apesar da diferença de números, o poder e as instituições estavam nas mãos dos bárbaros. Os autores latinos narram a ocupação da Hispania com um ponto de vista apocalíptico, dizendo que incendiavam todas as cidades, devastavam os campos e matavam todo mundo. É possível que no início fosse assim, mas quando ficou claro que eles iriam ficar, certamente seu comportamento mudou e se tornou mais pacifista e amigável com as pessoas. Os bárbaros decidiram dividir a Hispânia através de um sorteio para evitar problemas, o que não é algo estranho à tradição germânica. Vamos ver como ficou a situação. Os suevos ficaram na Galácia mais ocidental, com cidades importantes como Lugo ou Braga. Os vândalos xilingos, que eram mais ou menos a metade dos vândalos, ficaram com parte da Bética, com cidades como Córdoba e Sevilha. A outra parte dos vândalos, os agindos, ficaram com um pequeno terreno ao norte da atual Castela e Leão, enquanto os alanos ficaram com Lusitânia e Cartaginense, com importantes cidades como Toledo, Mérida, Salamanca e Cartago Nova. Finalmente parece ser que aos cântabros foi permitido viver independentes junto aos bascos ao norte da península. A divisão foi feita sem levar em conta o imperador Honório, por isso oficialmente não tinha valor, mas na prática ninguém podia enfrentá-lo. Isso sim, a Tarraconense continuou permanecendo sob o controle direto do Império Romano. Cada povo era liderado por um rei, embora ainda não tivessem os poderes de um rei como tal, mas eram os senhores mais poderosos de cada povo. No entanto, falarei deles como reis. Temos o rei Adax liderando os alanos, Hermerico, os suevos, Fredbal, os vândalos xilingos e por último Gunderico aos vândalos astingos.
Os nativos hispânicos, que tinham algo a dizer, preferiram viver sob o governo bárbaro do que fugir para a Tarraconenses, para continuar vivendo sob o domínio romano. Já se via a decadência do império, e pouco a pouco todos estavam abandonando o barco. O autor latino Orosio menciona que os cidadãos preferiam suportar liberdade com pobreza entre os bárbaros do que preocupação com tributos entre os romanos. O problema com a distribuição é que ela não era proporcional ao número populacional de cada, digamos, facção, cultura ou tribo, como preferem chamar, bem como ao seu poder militar, o que certamente levaria a um confronto no futuro. No entanto, em breve, a distribuição na Espanha mudaria, pois um novo povo bárbaro ansiava estabelecer seu reino germânico e buscava um território onde conseguir isso, um povo que chegaria e viraria de cabeça para baixo o espelho de paz que havia na Espanha. Este povo era o povo visigodo. Vamos voltar ao ano 382 d.C., ano em que Teodósio pactuou com os visigodos para que estes se tornassem foederati, ou seja, povos amigos de Roma, buscando sua assimilação dentro do império em troca de que estes colocassem tropas para defender as fronteiras romanas, mas este pacto foi descumprido pelos romanos, pois, entre outros, não forneceram suprimentos aos visigodos, então as tensões foram aumentando com o passar dos anos. No entanto, o que fez estourar novamente as hostilidades foi, no ano 395, a morte de Teodósio em Milão, o que anulava o pacto. O Império, como todos sabemos, dividiu-se então em Oriente e Ocidente, com dois imperadores jovens e sem experiência, o que fez os visigodos se sentirem extremamente fortes. Além disso, temos os hunos pressionando pelo leste, então era a hora de agir. Nomearam como líder o nobre Alarico, da linhagem dos Baltos, e aqui começa a sua história. Alarico ordenou uma grande migração e partiram em direção ao coração do Império do Oriente, para Constantinopla. No entanto, não nos confundamos. Alarico buscava criar um reino godo dentro dos limites do Império e ser considerado aliado ou amigo de Roma, assim como alcançar um alto cargo na hierarquia romana. Ou seja, ele não buscava saquear e destruir, buscava alcançar um pacto. Chegaram a Constantinopla, e às suas portas Alarico negociou um acordo, mas parece que não conseguiram nada, pois os visigodos partiram e invadiram a Grécia, agora sim, devastando cidades míticas como Corinto e Esparta. Atenas se salvou porque, segundo a lenda, Atena e Aquiles apareceram para ele em um sonho e disseram que se atacasse a cidade, os próprios deuses a defenderiam. Parece que essa invasão intimidou Arcádio, o imperador do Oriente, pois no ano de 397 nomeou Alarico como Magister Militum na prefeitura do Ilírico. Este pacto parece responder à intenção de Arcádio de manter à distância qualquer possível ataque de Honório que buscasse anexar Ilíria ao Ocidente. No entanto, este pacto foi quebrado poucos anos depois. Não se sabe muito bem porquê. Alarico decidiu então buscar o mesmo, mas no Império do Ocidente. No ano 402, partiu com todo o seu povo para Milão, capital do Império Romano do Ocidente. Não se sabe exatamente se para pactuar ou para tomar a cidade. Mas ele não conseguiu chegar, pois Estilicão, homem de confiança de Honório, derrotou os visigodos na Batalha de Pollentia, onde acabou com uma parte importante dos godos. Ele também se apossou de boa parte do tesouro visigodo. Alarico retirou-se para a Dalmácia, mas no caminho, perto de Verona, foi interceptado pelos romanos e sofreu uma nova derrota, o que obrigou os visigodos a deixar de lado as hostilidades por enquanto. Como curiosidade, dado o quão perto Alarico esteve de alcançar Milão. Os romanos mudaram a capital para Ravenna, que era mais facilmente defensável. No ano 405 d.C., Radagaiso, líder dos ostrogodos, invadiu a península italiana. No entanto, em meados do ano seguinte, no ano 406, esta invasão foi derrotada e muitos de seus homens se alistaram nas legiões romanas. Mas o que também aconteceu neste ano?
Pois bem, no dia 31 de dezembro ocorreu a invasão do Reno, ou seja, uma horda de bárbaros cruzou o Reno e ocupou a Gália. Mas além disso, no ano 407, um general romano se autoproclamou imperador na Britânia, o que deu início a outra guerra civil. E sabe qual é a boa notícia? Que você pode conhecer tudo isso clicando no link que aparece na tela, que te levará ao vídeo em que trato de tudo isso, assim como a chegada dos bárbaros à Hispania. E aproveito, como sempre, para pedir que, se você gosta do que está vendo, apoie o canal se inscrevendo e dando um like. Na Guarda Hispana, aguardamos você de braços abertos. E por que não, venha para o Discord da comunidade para participar do dia a dia da Guarda. Na descrição há todos os links do canal. Vamos prosseguir. Honório tentou contratar os visigodos como mercenários para que não causassem danos às suas terras, mas Alarico exigiu uma quantia de dinheiro muito alta para os cofres romanos. Ele pediu 4.000 libras de ouro. Obviamente, Honório, com os cofres vazios, recusou a proposta, o que enfureceu os visigodos. Alarico rumou para a Itália, não para a capital do Império, Ravenna. Não, ele foi direto para tomar a Cidade Eterna, Roma, que era uma cidade simbólica do poder das legiões. No caminho, ele se dedicou a devastar cidades e postos fortificados, sem nenhum tipo de oposição por parte das forças imperiais. E no outono do ano 408, as forças visigodas chegaram às portas de Roma, mas lá também chegaram reforços. Mas reforços de quem? Se supõe que todo o povo visigodo já estava lá, pois os reforços consistiam em 12.000 guerreiros ostrogodos, que foram os que se alistaram no exército romano após a derrota de Radagaiso anos atrás. Mas a coisa não para por aí. A esses reforços se juntaram mais bárbaros que ficaram desapontados com a nova política anti-bárbara do imperador, chegando a um total de 30.000 homens adicionais. E ainda tem mais. Às suas hostes chegaram escravos de toda a Itália. E por precaução, Alarico chamou seu cunhado, Ataulfo, que estava no comando de um exército em Panônia, para ajudá-lo na Itália. Alarico cercou completamente a cidade e aguardou pacientemente que o imperador, ou quem quer que fosse, lhe pagasse uma quantia decente de dinheiro. Honório fez ouvidos moucos e não enviou nem um exército nem um resgate. Então foram os próprios cidadãos de Roma que pagaram seu próprio resgate. Doaram roupas requintadas, estátuas e libras de ouro e prata. Com isso, os visigodos ficaram satisfeitos. Levantaram o cerco e se foram alguns quilômetros. Ou seja, levantaram o cerco, mas ficaram nas proximidades de Roma. No ano seguinte, em 409 d.C., finalmente chegou à Itália, Ataulfo com seu exército, que era formado principalmente por cavalaria e por grutungos, que são outro povo godo. Este exército se fundiu com o de Alarico, o que levou a relação com Honório a níveis de tensão insustentáveis. Alarico contatou o imperador para fazer a oferta habitual: a paz em troca de permitir a criação de um reino godo dentro das fronteiras romanas. Vale ressaltar que até mesmo o Papa I Inocente I participou das conversas. No entanto, Honório disse não e a guerra foi retomada. Alarico voltou a cercar a cidade de Roma, tentando rendê-la pela fome, pois não tinha a capacidade de tomar os muros pela força. Vendo que Honório continuava intransigente, pegou um nobre romano favorável aos visigodos, Átalo, e obrigou o Senado a nomeá-lo imperador romano do Ocidente. No entanto, de pouco lhe serviu, pois apesar de legislar a favor dos visigodos, as leis simplesmente não eram aplicadas. Finalmente, Alarico o destituiu. No ano 410 d.C., as portas da Cidade Eterna se abriram e os visigodos entraram. Mas é importante destacar que Alarico deu ordens estritas para não queimar nada, não entrar nos edifícios sagrados e evitar derramamento de sangue desnecessário. O saque durou 3 dias e os visigodos conseguiram um botim considerável, além de mostrarem ao mundo que, se quisessem, poderiam tomar até a cidade que havia conquistado tantos territórios. Por outro lado, eles conseguiram capturar Gala Placídia, filha de Teodósio e irmã dos imperadores Honório e Arcádio. Obviamente, Alarico tinha a intenção de usar essa mulher como um bom trunfo nas negociações com os imperadores.
Bem, vamos ver como estão os visigodos agora. Eles têm cerca de 100.000 pessoas, segundo alguns autores, e claro, precisam ser alimentados. De fato, chegou a um ponto em que os visigodos prefeririam que lhes dessem comida em vez de ouro. Veja, não é que eles estejam passando fome, mas suas reservas estão se esgotando e não parece que a curto prazo serão repostas. Então, o líder tomou a decisão de marchar para o sul. Por um lado, ele iria tomar várias cidades e vilas em seu caminho, mas na verdade seu objetivo não estava na Itália. Sua intenção era embarcar seu povo e cruzar para o norte da África, que servia de celeiro para Roma, e fundar lá seu tão desejado reino gótico. E parecia que conseguiriam. Embarcaram na frota, mas uma forte tempestade dizimou seu povo, então tiveram que voltar para a Península Itálica. Mesmo assim, Alarico estava decidido a tentar de novo quando o tempo melhorasse. No entanto, no final do ano 410 d.C. e com 40 anos de idade, Alarico morreu de causas naturais. Vamos, ele não foi traído nem morreu em batalha. O que eles fazem agora com o corpo de Alarico? Pois bem, todo o povo se dirige ao rio Busento e, após um trabalho árduo, conseguem desviar o curso de suas águas, deixando à mostra uma área do rio agora sem água. Aqui, ordenaram a alguns escravos que cavassem uma sepultura bem no meio, e lá enterraram Alarico, junto com uma grande quantidade de riquezas. Depois disso, cobriram a sepultura e redirecionaram o rio para seu curso habitual, desmontando as obras que haviam feito anteriormente. E para que a tumba do rei visigodo permanecesse anônima, os visigodos mataram os prisioneiros, de forma que ninguém delatasse a localização do ponto em que Alarico descansaria por toda a eternidade. Os visigodos agora precisavam de um novo rei. E algo que eles procuravam há muitos anos, um território dentro das fronteiras do Império Romano, onde pudessem se estabelecer e fundar seu próprio reino visigodo. Ataúlfo, cunhado de Alarico, foi escolhido como rei dos visigodos. Ele decidiu não seguir o plano de Alarico de cruzar para o norte da África, mas procuraria essas terras em outra parte do Império. Alarico havia morrido no sul da Itália, após tentar alcançar o norte da África com seu povo. Os visigodos precisavam de um novo rei, e Ataúlfo, cunhado de Alarico, foi escolhido para sucedê-lo. O novo rei, descrito como muito belo e inteligente, também da linhagem dos Baltos, decidiu que não seguiria o plano de Alarico de invadir a África. Em vez disso, rumou para o norte da Itália para buscar outros territórios no velho continente. Sua passagem pela Itália foi verdadeiramente destrutiva, saqueando tudo em seu caminho e destruindo o que não podiam levar. Poderia parecer que Ataúlfo via que um acordo coroado era impossível, daí ele se deixar levar pela raiva. Ao mesmo tempo, decidiu apoiar um novo pretendente ao trono, chamado Jovino, que estava na Gália e era apoiado pela aristocracia galo-romana e por vários povos bárbaros. No entanto, esse apoio durou pouco, pelas mesmas razões que o apoio ao usurpador anterior terminou. Apesar da legislação favorável, nada mudava. Então Ataúlfo decidiu agora apoiar Honório e lutar por ele no campo de batalha. A primeira batalha de Ataúlfo em defesa de Honório foi no ano 412, quando derrotou o godo Saro, arqui-inimigo de seu povo. Graças a esta batalha, Ataúlfo conseguiu um alto cargo dentro da estrutura militar imperial, mas não para por aí. Os visigodos continuaram lutando por Honório, e no ano 413 ele enfrentou Jovino e seus leais em campo aberto, e os derrotou colocando-os aos pés do verdadeiro imperador de Roma. Jovino, assim como seu irmão, foi executado por traição, e é então que aparece outro homem forte no ocidente e, a princípio, leal a Honório. Seu nome é Constâncio. Foi ele quem decidiu que os visigodos se estabelecessem na zona de Burdigália, atual Bordeaux, na província de Aquitânia. Poderia parecer que finalmente eles se dão bem com Roma, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Que o Império não cumpriu sua parte do pacto de enviar suprimentos ao povo visigodo para mantê-los alimentados. Não é que eles quisessem cumprir o pacto desde Ravenna. A questão é que outro usurpador havia surgido, desta vez na África, celeiro do Império Romano do Ocidente. Reparem que em 7 anos tivemos 5 usurpadores.
O pobre Honório passava seu reinado esmagando usurpadores. Mas para os visigodos nada disso importava. Eles queriam seu grão, e se não o dessem, pensavam em consegui-lo. Ataúfo colocou seu exército em movimento e sitiou a cidade de Marselha, mas o assalto falhou, então os visigodos tiveram que voltar para Burdigália para lamber suas feridas. Ataúfo, no ano 414, desesperado, ao ver que não estava alcançando seus objetivos, decidiu nomear novamente Átalo como imperador, que lembremos era o primeiro usurpador que os visigodos apoiaram sob o comando de Alarico. Mas para tentar pressionar ainda mais Honório, Ataúfo casou-se com Gala Placídia, que lembremos era a irmã de Honório e Arcádio, os imperadores do Ocidente e Oriente respectivamente. Essa união agradou muito à aristocracia galo-romana, mas não agradou nem um pouco ao imperador Honório, que não reconheceu o casamento. Apesar das razões políticas, parece que ambos tinham um relacionamento sentimental, pois o cronista Horócio conta que Placídia aconselhava sabiamente a seu marido. O fato é que Honório estava irritado, e depois que Constâncio esmagou a rebelião na África, ele o enviou para acabar com os visigodos. Constâncio atacou primeiro Arles, capital da prefeitura das Gálias, com a intenção de pressionar os visigodos da Aquitânia. Ataúfo não queria enfrentar o exército romano, pois corria o risco de ser derrotado e caçado como um animal, por isso começou a se deslocar para o sul, atacando muitas cidades que resistiam ao seu avanço. Finalmente chegaram a uma grande barreira natural, os Pirineus. Ataúfo tinha que decidir se cruzava e entrava na Hispânia ou ficava na Gânia e enfrentava as tropas de Constância. Após deliberar, tomou uma decisão que mudaria radicalmente o destino da Hispânia, da Espanha e do futuro da Espanha. Os visigodos cruzaram pelos passos dos Pirineus e chegaram a Tarraconense, oficialmente sob controle romano. Ataúfo se dirigiu para a costa e, em vez de estabelecer sua base em Tarraco, como muitos antes dele, se estabeleceu em Barcino, atual Barcelona. Por isso, essa cidade seria a primeira capital da corte gótica na Hispania. Da união entre Ataúfo e Placídia nasceu Teodósio, que no entanto morreu com apenas 1 ano de idade. Mas é que no final do ano 415 d. 100, o próprio Ataúfo morreu. A causa, sabe-se que ele foi assassinado. A razão, especula-se que foi algum bárbaro de seu séquito que se sentia insultado pela proximidade de Ataúfo com o mundo romano. É como se ele estivesse abandonando suas raízes góticas. Segundo Horócio, em um primeiro momento, Ataúfo queria destruir o que chamava de Romania, ou seja, o Império Romano, e estabelecer Gotia. Mas o pensamento foi mudando até decidir que seria ele quem salvaria o Império e seria lembrado por tal façanha. Bem, o fato é que os visigodos estavam novamente sem rei e sem sucessor, então era necessário escolher um novo Rex, como eles chamavam. E o que acontece nesses casos? Se há um líder claro, então a coisa é simples, mas se não há, bem, então há derramamento de sangue. Sigerico, ferrenho, opositor do clã Baltingo, executou toda a família de Ataúfo e humilhou Gala Plastidia pelas ruas da cidade. No entanto, seu, digamos, reinado durou apenas 1 semana, pois os próprios nobres visigodos o executaram. Mesma situação, quem escolher? Pois como as coisas pareciam ter ido bem sob o comando do clã Martingo, isto é, Alarico e Ataúfo, foi escolhido outro membro desta casa, Valia. Este novo rei estava determinado a realizar o sonho de Alarico de alcançar a África e estabelecer lá seu reino godo. Partiram do sudeste da Hispânia em seus barcos, mas como se os deuses não quisessem que chegassem à costa africana, desencadeou-se outra tempestade que obrigou o povo visigodo a retornar à terra hispana e buscar um plano alternativo. Os visigodos tinham um enorme problema, pois precisavam de alimentos e um lugar onde pudessem viver de forma tranquila. Não tinham nenhum nem outro. Para poderem comer, tiveram que comprar trigo dos vândalos. Quem aproveitou a situação para inflacionar o preço muito. E pela primeira vez conseguiram um pacto que parecia ser duradouro no ano 416 d.C. Honório decidiu federar novamente o povo visigodo e lhes atribuiu a província de Tarraconenses.
para que vivessem e criassem seu tão desejado reino. Godo, além disso, ele enviaria uma quantidade de trigo. A verdade é que irrisória. Em troca, Honório pediu duas coisas. A primeira era a devolução de Gala Placidia, a qual casou com Constâncio, o general romano mais forte do Ocidente e leal ao imperador. Por outro lado, os visigodos haviam recebido a missão de restaurar o poder imperial na Hispania. Ou seja, eles deveriam acabar com os outros três povos bárbaros assentados na península, os suevos, vândalos e alanos. Os reinos bárbaros dividiram a Hispania para viver em harmonia. Veriam como suas vidas mudariam drasticamente pelas campanhas do povo visigodo. O Império Romano agonizava. Com a chegada dos visigodos à Hispania, a semente de um futuro reino havia sido plantada. Walia decidiu honrar sua palavra e preparou os guerreiros de seu povo para uma campanha militar, que os colocaria contra os outros povos bárbaros que se estabeleceram na Hispania. Pela primeira vez em muito tempo, os visigodos tinham um território que podiam chamar de lar e para onde poderiam retornar quando a guerra terminasse. Se você não sabe como os visigodos chegaram à Espanha, pode descobrir clicando no link que aparece na parte superior da tela, onde você conhecerá o reinado completo de Ataúfo e o início do reinado de Walia. Vamos prosseguir. No ano 416 d.C., Walia iniciou sua campanha militar para restaurar o poder imperial na Hispania. Seu primeiro alvo foram os alanos. Antes quero lembrar que o rei dos alanos era Adax. Os visigodos partiram de Barcino e invadiram o território vizinho, onde ocorreu uma batalha na qual Walia saiu vitorioso. Apesar disso, não devemos subestimar os alanos, pois eram um povo guerreiro muito famoso, especialistas em cavalaria e experientes em 1000 batalhas. Bem, o fato é que os alanos foram forçados a recuar e ceder território aos visigodos. Parece que os alanos viam poucas possibilidades de vencer a guerra, então se aliaram aos vândalos xilingos, liderados pelo rei Fredbal. Ambos os povos uniram suas forças na Bética e se prepararam para combater os visigodos. Walia avançou como um rolo compressor e derrotou a coalizão. Infelizmente não se sabe muito sobre essas campanhas. Que raro, hein? Bem, já estamos acostumados no canal que alguns trechos estejam muito mal documentados. O fato é que no ano de 417 d.C., a coalizão de alanos e vândalos se retirou para o extremo sul da Hispania, muito perto do rochedo de Gibraltar, onde ocorreu a batalha decisiva da campanha. O rei Adax morreu em combate, enquanto Fredbal foi capturado, acorrentado e enviado para Ravenna para ser colocado à disposição de Honório, o imperador do Ocidente. Os cronistas da época, tanto Idácio quanto São Isidoro, contam que o massacre a que os alanos e cilingos foram submetidos foi brutal. Morreram tantos bárbaros que os sobreviventes esqueceram seus reinos e fugiram às pressas para o reino dos vândalos asdingos, governado por Gunderico. Este rei, antes rei dos vândalos astingos, adotou o título de Rex Vandalorum et Alanorum, ou seja, rei dos vândalos e dos alanos. Após esta campanha, o reino dos alanos e dos vândalos cilingos foi devolvido ao Império Romano do Ocidente. Vendo quão rápido as forças visigodas haviam derrotado os alanos e vândalos no ano 418 d.C., Constâncio decidiu que os visigodos retornassem da Hispania. Constâncio, que era o homem forte do Ocidente sob as ordens de Honório, queria afastar os visigodos das ricas terras da Hispania para evitar que eles pudessem pensar em ficar lá e se tornar independentes do Império. Os visigodos foram enviados para Aquitânia II, onde se estabeleceram sob o regime de hospitalitas. Os visigodos teriam terras, entre aspas, próprias, mas na realidade eram do Império. Deixe-me explicar. As terras dos visigodos pagavam uma parte de seus impostos ao Império e a outra ao rei visigodo, de forma que os romanos não recebiam todas as receitas, mas tinham essas terras seguras, pois digamos que o titular ainda era o Império. Com base neste assentamento, começou a germinar o reino godo de Tolosa, cuja capital, Tolosa, seria a atual Toulouse. Finalmente, os visigodos tinham seus próprios domínios.
Mas o Alia não poderia ver os frutos do seu trabalho, pois morreu pouco depois naquele mesmo ano. O sucessor ao trono visigodo foi Teodorico I, descrito como um homem de grande moderação, força e moral. Ok, agora vamos pisar um pouco no acelerador e ter uma visão mais geral de tudo. No ano 420 do casamento entre Constâncio e Gala Placídia, nasceu Valentiniano, o futuro imperador Valentiniano III. No entanto, Constâncio não pôde ver seu filho crescer, pois morreu um ano depois. 3 anos mais tarde, no ano 423 d.C., morreu o imperador Honório, o que permitiu que um novo usurpador, João, se levantasse em armas na Hispania, mas este rebelde logo morreu executado pelas forças imperiais. 2 anos depois, no ano 425, Valentiniano III subiu ao trono, ao mesmo tempo que um brilhante general romano, Aexio, começou a se destacar no campo militar. Mas enquanto tudo isso acontecia, na Hispania as coisas não estavam tranquilas. E é que durante a década dos anos 20, os vândalos de Gunderico atacaram os suevos e quase conseguiram esmagá-los. Mas os suevos foram salvos graças à intervenção de um exército romano em seu apoio. Gunderico morreu no ano 428 d.C. e seu sucessor, Genserico, decidiu retomar o antigo sonho godo de emigrar para a África. E no ano seguinte, em 429, os vândalos abandonaram a Hispania e estabeleceram um reino no norte da África. Como já disse em vídeos anteriores, o Império Romano do Ocidente estava em declínio por todos os lados. E os sucessivos imperadores e generais não faziam mais do que colocar remendos e adiar o inevitável. O fato é que era o momento para todos os povos se aproveitarem da fraqueza do Império para obter mais poder, novamente os visigodos. Este povo, agora liderado por Teodorico I, realizou uma série de campanhas durante a década de 30 do século V d.C. O rei visigodo iniciou algumas campanhas de expansão que o levaram a confrontar os romanos liderados por Aétio. No ano 430 d.C., os visigodos sofreram uma derrota nas proximidades de Arles e levaram 6 anos para se recuperar, mas conseguiram. No ano 436, Teodorico I sitiou e tomou Narbona, mas 2 anos depois foi novamente derrotado por Aétio. No ano seguinte, em 439 d.C., Teodorico I e Aétio acordaram a paz, uma paz benéfica para os visigodos, pois haviam conseguido que os novos territórios conquistados fossem respeitados pelo imperador. Os suevos, por sua vez, lembremos que eram os únicos bárbaros que restavam na Hispânia, não ficaram de braços cruzados. No ano 438 d.C., os suevos, liderados pelo rei Requila, lançaram uma campanha contra a Bética, conseguindo derrotar os romanos que defendiam a província. 2 anos depois, no ano 440 d.C., os suevos cercaram e tomaram Augusta Emérita. A atual Mérida, que se vocês se lembrarem, foi fundada durante as guerras Astutantabras, as quais você pode conhecer clicando no link que é mostrado na parte superior da tela. Um ano depois, em 441, os suevos entraram na capital da Bética, Hispalis, atual Sevilha. Sem mais tropas imperiais na área, sua influência se estendeu pela Cartaginense. Mas desde Ravenna, o imperador decidiu conter o expansionismo suevo. Enviou um exército apoiado pelos visigodos de Teodorico I, mas, infelizmente para o império, este exército foi derrotado, então os suevos estavam virtualmente sem nenhum tipo de oposição do outro lado da fronteira. No ano 448 d.C., Requila, o rei suevo, morreu e foi sucedido por Requiario, seu filho, que tentou fortalecer o reino suevo através de uma aliança com os visigodos de Teodorico. Foi acordado um casamento entre uma filha de Teodorico e o próprio Requiario. Os visigodos, por sua vez, com o objetivo de fortalecer seu reino visigodo de Tolosa, também tentaram formar uma aliança com os vândalos da África, casando a outra filha de Teodorico com o sucessor ao trono vândalo. No entanto, aqui presenciamos um evento aterrorizante.
O marido pegou a garota e cortou seu nariz e orelhas e a devolveu ao território visigodo, com a intenção, segundo cronistas da época, de privá-la de sua beleza natural. Obviamente, isso era uma dura afronta para o rei visigodo, como representante de seu povo e como pai da mulher mutilada. Mas o verdadeiro terror vinha do leste. O flagelo de Deus, como alguns o chamam, o cavaleiro que deixa um rastro de desolação por onde passa, pois onde o cavalo deste homem pisava, a grama não voltava a crescer. Um homem que governava com punho de ferro seus cavaleiros das estepes, que havia assassinado seu irmão e assumido o controle total de seu povo, os hunos. Seu nome, Átila. O Império Romano do Oriente pagava tributos aos hunos de Átila para que estes não invadissem suas fronteiras, o que era humilhante para um império que havia conquistado tantas terras e posto tantos inimigos de joelhos. Por sua vez, Aécio, que lembremos era agora um homem poderoso no ocidente, mantinha uma boa relação com os hunos, com a intenção de mantê-los longe de suas fronteiras. No entanto, a situação logo mudaria. Vamos assistir a um jogo político de grande calibre. Marciano, imperador do Oriente, via os hunos como um perigo que a qualquer momento deixariam de cobrar tributos e prefeririam saquear suas terras. Portanto, de alguma forma, começou a fazer Átila ver que a Gália era um espólio mais apetecível do que a própria Constantinopla. Vamos que ele passou o problema para o Império Romano do Ocidente. Valentiniano III, imperador do Ocidente, e seu leal Aetio tentaram convencer os hunos de que a Gália não era tão importante, que era melhor ficarem onde estavam, ao mesmo tempo que mantinham conversas com Teodórico I, rei dos Visigodos, para garantir sua ajuda se os hunos finalmente decidissem invadir o Império do Ocidente. Obviamente, Teodórico I sabia que o primeiro objetivo de Átila seria Ravenna, mas que se as tropas romanas caíssem, os visigodos seriam os próximos. Por isso, Teodórico via com bons olhos a aliança com o Império Romano. De Cartago, o rei dos Vândalos e alanos, Genserico, tentava convencer Átila a invadir o Ocidente e assim eliminar os visigodos, inimigos ferrenhos dos Vândalos. Lembremos o que ocorreu entre um filho de Genserico e uma filha de Teodórico I. Por sua vez, Átila tinha algo a dizer. Ele também não via com bons olhos a aliança entre visigodos e romanos e também tinha a intenção de destruir os primeiros. O fato é que todos esses movimentos políticos e diplomáticos ocorreram durante os anos 449 e 450, com o objetivo de evitar um conflito de grandes dimensões. No entanto, as negociações para evitar a guerra falharam e Átila cruzou com seus guerreiros o Reno para devastar diversas cidades galo-romanas. Orleans, defendida pelos alanos de San Gibano, decidiu se render sem lutar, mas parece que nem todas as forças estavam lá, pois a aproximação do exército visigodo fez com que Átila se retirasse sem lutar. Aqui Átila consultou seus adivinhos, e eles disseram que um de seus grandes inimigos morreria em batalha, mas que isso não significaria a derrota do inimigo. Veremos se essa previsão se concretiza ou não. As forças de ambos os lados foram se concentrando. Aécio trazendo todos os soldados possíveis do Império, até que no dia 20 de junho do ano 451 d.C. ocorreu o grande confronto entre ambos os lados. Um choque que seria lembrado por toda a eternidade ocorreu, a Batalha dos Campos Catalãos. Vamos analisar os exércitos de cada lado. Por um lado, temos o exército romano. Romano porque estava sob as ordens diretas do imperador, e é que Sidónio, cronista da época, o chama de uma força de auxiliares sem legionários. No entanto, as tropas que Aécio havia trazido da Itália eram formadas pela elite. Eram auxiliares palatinos e tinham um treinamento superior às antigas legiões da República. Os romanos se posicionaram no flanco esquerdo, apoiados por auxiliares francos, sármatas, burgúndios e saxões. No centro temos as tropas alanas lideradas pelo rei Sangibano, que lembramos é o que havia rendido Orleão sem combater. Por isso, Aécio duvidava que esses homens mantivessem suas posições durante toda a batalha. Sua intenção era que Átila pensasse o mesmo e atacasse com seus próprios homens ao centro.
Aetio pretendia fazer uma manobra de pinça. Veremos se ele consegue. No flanco direito, finalmente temos os visigodos, liderados por Teodórico I, acompanhado de seu sucessor, Turismundo. Por sua vez, Átila também tinha um exército bastante diversificado. No centro, ele colocou seus preciosos. Ele posicionou os gépidos no flanco direito para enfrentar os romanos, enquanto os ostrogodos foram posicionados contra os visigodos. É curioso como dois povos, ostrogodos e visigodos, que haviam invadido juntos o império e haviam lutado juntos sob o comando de Ararico. Agora eles se enfrentariam em batalha. No total, temos cerca de 40.000 homens pelo lado imperial e cerca de 50.000 do lado de Átila. E senhoras e senhores, começou aos preliminares da batalha. As tropas visigodas se apoderaram de uma pequena colina que estava em seu flanco, o que lhes daria uma ligeira vantagem no combate. Às 2:30 da tarde, Átila ordenou a carga de todo o seu exército e os gépidos, huns e ostrogodos carregaram contra seus respectivos inimigos. Atacou a esta hora com a ideia de, se a batalha não se inclinasse a seu favor, poder se retirar ao abrigo da noite. Os romanos, liderados por Aetio no flanco esquerdo, mantiveram-se em todo momento em uma posição defensiva, enfrentando os gépidos, mas sem se arriscar, com a intenção de não perder homens de forma estúpida. Os gépidos no início se lançaram como feras, mas logo também começaram a lutar de forma mais cautelosa. Por isso as baixas nesse flanco foram poucas. E tudo porque a batalha seria decidida no centro e no outro flanco. A ideia de Aécio era que fossem os visigodos e alanos que suportassem todo o esforço da batalha, de forma que, se vencessem o combate, estivessem suficientemente enfraquecidos para não poderem se rebelar contra o Império. Os ostrogodos atacaram os visigodos com fúria, e isso foi recebido em uma formação de muralha de escudos. Vale destacar que todos os visigodos estavam desmontados, de forma que não fossem um alvo fácil para os arqueiros hunos. Os visigodos resistiam investida após investida ostrogoda, e estavam fazendo muito bem, causando muitas baixas aos ostrogodos. Mas é certo que os homens de Teodorico I também estavam perdendo homens. A questão é que o centro resistia, mas o centro não. Os guerreiros alanos resistiam aos ataques dos cavaleiros e arqueiros montados hunos. No entanto, os alanos, que haviam começado com um mural não muito alto, foram recuando pouco a pouco, lentamente, mas a cada hora que passava, o centro das forças imperiais se afastava do eixo da batalha. Chegou um ponto em que os hunos puderam atacar os visigodos pelo flanco, e é aqui quando Teodorico I montou em seu corcel e incitou seus guerreiros a combater. Surinia pivotou ligeiramente para enfrentar a nova ameaça, mas uma flecha o atingiu no peito, fulminando-o instantaneamente. Por um momento, ambos os lados contiveram a respiração. Átila e os ostrogodos, assim como o próprio Aécio, esperavam que os visigodos batessem em retirada, mas nada mais longe da realidade. Em uma grande demonstração de iniciativa e senso de dever, Turismundo, sucessor de Teodorico I, proclamou-se Rex dos visigodos imediatamente e pediu a seus novos súditos que vingassem seu pai e destruíssem os inimigos de seu povo. E então os visigodos, com energias renovadas, passaram da defensiva para a ofensiva e atacaram os ostrogodos e os hunos, desordenando suas formações e penetrando entre suas linhas. Diante deste novo ímpeto, os ostrogodos perderam seu ânimo para combater e deram meia volta, fugindo do campo de batalha. Observando o que estava acontecendo, Aécio ordenou a carga de seus palatinos contra os gépidos, que já mal tinham vontade de lutar por uma causa que parecia, naquele momento, condenada ao fracasso. Os romanos lutaram contra a frente bárbara até que os colocaram em fuga, permitindo a Aécio poder girar seus homens e enfrentar o centro do campo de batalha. O mesmo fizeram os visigodos. Um momento, você sabe em qual famosa batalha, também chave para Roma, ocorreu essa estratégia? Um centro que recua e flancos que avançam e envolvem. Deixe-me nos comentários que sempre estou lendo vocês, e lembre-se que você pode se juntar ao Discord do canal, hein? Para poder estar a par de tudo o que acontece na Guarda Hispânica. Bom, vamos continuar.
Átila, vendo que estava prestes a ser cercado, ordenou a retirada para o seu acampamento, que não era mais do que um círculo de carros, nada a ver com os acampamentos romanos de marcha que anos atrás eram construídos pelas legiões romanas. Que, a propósito, se você não sabe como eram esses acampamentos, você pode descobrir clicando no link que aparece na parte superior da tela. Poderíamos pensar que Átila estava acabado e que as forças imperiais cercariam suas posições e o esmagariam. Pois não. É verdade que as forças imperiais decidiram cercar os hunos e rendê-los por fome, mas deixaram passar as horas, dando tempo para Écio realizar movimentos políticos. Enquanto isso, os visigodos aproveitaram o momento de paz para procurar o cadáver de seu antigo rei, Teodorico, pois no calor da batalha não tiveram tempo de recuperar seu corpo. Turismundo queria vingança e tentou entrar em combate corpo a corpo com os hunos, mas Aétio convenceu o novo Rex visigodo a se retirar, alegando que seus irmãos poderiam estar tramando tomar o trono visigodo, aproveitando que Turismundo estava longe de casa. Os visigodos finalmente decidiram voltar para Tolosa, mas Aétio na verdade não queria que os visigodos obtivessem poder demais para se voltar contra Atila, se levantando contra Roma. Afinal, Aétio sabia que deveria haver um equilíbrio entre os povos bárbaros para que nenhum se enfrentasse diretamente contra o Império. É por isso que Aétio também se retirou, permitindo que Átila salvasse a vida, embora com um exército muito reduzido. As forças imperiais haviam perdido cerca de 10.000 homens, enquanto as tropas de Átila mais de 15.000. No ano seguinte, em 452 d.C., Átila atacou o norte da Itália, espalhando o terror em cidades como Milão e Pavia. Seu objetivo final era tomar a cidade de Roma, mas seus homens começaram a sofrer as mesmas dificuldades que as hostes de Alarico anos atrás. As tropas das estepes começaram a passar fome e, para piorar, o Império do Oriente enviou reforços para ajudar Valentiniano a derrotar o flagelo de Deus. Átila abandona o plano de conquistar Roma e começou a vagar pelo norte da Itália. Tentou entrar no território dos visigodos, mas Turismundo conseguiu derrotá-los, então os hunos tiveram que se retirar de suas fronteiras. No ano 453 d.C., Átila se casou, o que poderíamos dizer que não tem maior importância, pois já tinha mais esposas. O que acontece é que no banquete o rei comeu e bebeu em grande quantidade. E enquanto dormia naquela noite, Átila, o flagelo de Deus, morreu devido a uma hemorragia nasal. Finalmente, o homem que havia obrigado ambos os impérios a trabalharem juntos, o homem que parecia que iria destruir Roma, havia morrido em sua cama. Lembram da previsão que deram a Átila? Pois se cumpriu. Um grande rival morreu no campo de batalha. Este é Teodórico I, mas isso não fez com que os visigodos desaparecessem. De fato, os visigodos eram mais poderosos do que nunca. Turismundo, aproveitando a ocasião, saqueou Arles, mas não pôde desfrutar de seu reinado por muito tempo, pois no mesmo ano em que Atila morreu, o Rex visigodo foi executado por seus irmãos Teodorico e Frederico, sendo o primeiro o novo Rex Gotorum. Ano 453 d.C., 23 anos para o final do Império do Ocidente. Tic-tac! Teodorico II havia sido educado de acordo com os costumes romanos, por isso sua política externa seria pró-romana, ou seja, tentaria aproximar visigodos e romanos. A oportunidade para demonstrar suas inclinações chegou pouco depois, e é que no ano 454 d.C., Valentiano III foi testemunha de uma revolta vagauda. Sim, eu sei, é a primeira vez que os menciono. Os vagaudas. Acho que é interessante analisá-los separadamente, então farei um vídeo específico sobre os vagaudas. Quando estiver publicado, colocarei o link aqui em cima. Bem, e lembre-se que se você não viu o capítulo anterior, o confronto entre Aéticho e Teodórico contra Átila nos campos catalâunicos, você pode fazê-lo rapidamente clicando no link que aparece na parte superior da tela. Vamos prosseguir. O imperador romano do Ocidente foi superado pela revolta, sem soldados para enviar, então pediu aos visigodos que honrassem a aliança e fossem à Hispania para sufocar a revolta. Dito e feito.
Teodorico II colocou à frente do exército Frederico, seu irmão e cúmplice no complô, para assassinar o anterior rei visigodo, e o enviou com um importante exército para a península para enfrentar os rebeldes. Tal como no passado, sob o comando de Gualia, os visigodos voltariam a lutar na Hispania em defesa dos interesses de Roma. O link para esse capítulo está na parte superior da tela. Não se sabe muito sobre a campanha de Frederico, mas sabe-se que os bagaudas não puderam resistir ao ataque visigodo, dada a superioridade militar que os visigodos tinham sobre os rebeldes. O fato é que a vitória foi total. Nesse mesmo ano, para o final da temporada de campanhas, no mês de setembro, Aétios foi assassinado por seu imperador, Valentiniano III. Aconteceu o mesmo que ocorreu com Estilicão e o imperador Honório. O general era um estrategista muito bom e muito popular, o que poderia colocar o imperador em uma situação difícil se o general aspirasse ao trono. No entanto, este remédio não funcionou para Valentiniano III, pois poucos meses depois, em março do ano 455 d.C., foi assassinado por 2 soldados leais a Écio enquanto passava em revista ao exército. Mas há um problema nisso tudo, e é que o imperador morreu sem descendência. Novamente, o Império do Ocidente se aproximava do abismo da luta pelo poder. O sucessor imediato ao trono foi Petrônio Máximo. Disse que os soldados haviam sido subornados por Máximo para realizar o regicídio, mas não está claro. O que é certo é que Máximo subornou uma grande quantidade de pessoas para que o apoiassem em sua corrida ao trono. No entanto, o imperador do Oriente não reconheceu Máximo como imperador. Genserico, rei dos Vândalos, cujo reino, lembramos agora, está no norte da África, aproveitou a ocasião para tirar proveito. Ele disse que seu tratado de paz era com Valentiniano, não com Roma, então com a morte do imperador, ele poderia atacar o império sem violar nenhum pacto. Desembarcou na Itália e seguiu para Roma, onde estava Máximo. Ele rapidamente entendeu que não tinha homens suficientes para deter os vândalos, então decidiu que ele e toda a corte se retirariam. No entanto, as coisas se complicaram. O pânico se espalhou na Cidade Eterna, e enquanto o imperador tentava escapar, foi assassinado por Susupite, mutilado e jogado no rio. Portanto, seu reinado acabou cedo. O sucessor foi Abito, que tinha excelentes relações com os visigodos, mas antes de prosseguir com Abito, vale dizer que os vândalos conseguiram tomar e saquear a cidade de Roma, embora a tenham abandonado pouco depois. Teodorico II apoiou o novo imperador, que foi coroado inicialmente em Tolosa, capital dos domínios dos visigodos. Finalmente, o povo visigodo conseguiu que alguém muito favorável aos seus interesses ocupasse o verdadeiro trono do império. Assim como os vândalos, os suevos pretendiam aproveitar a instabilidade política do império, e seu rei, Requilário, não teve dúvidas. No ano 456 d.C., Requilário invadiu a Tarraconense, que sempre se manteve como uma província leal ao império. Abito também se viu incapaz de enviar um exército à Hispânia para defender sua província, por isso solicitou a Teodorico II que derrotasse os suevos. Teodorico começou a reunir suas hostes, mas enquanto isso tentou esgotar a via diplomática com os suevos. Mas isso não funcionou. Requilário desafiou Teodorico para combater. Os visigodos cruzaram os Pirineus, e em outubro de 456 de 100, ocorreu a Batalha do Rio Orvigo, a 12 milhas de Astorga, e a vitória foi total para os visigodos. Muitos suevos perderam a vida no lance, e muitos foram capturados. Entretanto, Requilário fugiu com um grupo de seguidores para o interior da Galácia. Teodorico aproveitou a derrota sueva para tomar território deles. Os visigodos tomaram Braga, a capital do reino suevo, e foi saqueada pelas tropas vencedoras. Requilário continuou fugindo, e quando tentava embarcar em Porto, foi preso e entregue a Teodorico. Finalmente, o rei suevo foi executado, mas apesar de agora Teodorico poder ter se apoderado do reino suevo e tê-lo destruído, decidiu opor um rei fantoche leal aos visigodos, Agiulfo, o qual não era godo. Alguns suevos não aceitaram o novo rei e se declararam rebeldes, por isso as campanhas militares visigodas continuaram.
Teodorico tomou a Emérita Augusta com a ideia de que Agilulfo tivesse um reinado mais fácil, mas isso durou apenas alguns meses, pois logo Agilulfo se voltou contra os visigodos. E é que ele começou a governar de forma independente e tirânica, o que obrigou os visigodos a tomar uma atitude. Mas então chegaram notícias da Itália. Abito havia sido deposto do trono e substituído no ano 457 d.C. por Majoriano, que não era favorável aos visigodos. Teodorico não reconheceu o novo imperador e decidiu retornar à Gália pelo que pudesse acontecer, mas deixou um exército na Espanha para combater seu até então protegido Agilulfo, rei dos suevos. Os visigodos tomaram diversas cidades importantes como Astorga e Parência, as quais foram saqueadas após a conquista. Finalmente conseguiram derrotar e executar Agilulfo. O reino suevo não aguentou a pressão política e implodiu. Dividiu-se em dois reinos, o do norte e o do sul, com os reis Framtano e Madras, respectivamente. O apoio a Frantano era escasso, por isso ele foi assassinado em meados de 458 d.C., tendo reinado menos de um ano. Madras decidiu saquear a Lusitânia e em seguida saqueou o reino suevo do norte, digamos como vingança por ter apoiado inicialmente Frantano. Mas após a morte de Framtano, outro setor dos suevos escolheu um tal de Remismundo como rei, que agia um pouco à sua maneira, saqueando territórios que não lhe fossem leais. Inicialmente, ele era o rei do Reino do Norte, mas a história deste monarca é um pouco nebulosa. Por sua vez, Maldras começou a assassinar seus próprios familiares por medo de que estes usurpassem seu trono. Os visigodos, por sua vez, lançaram outra campanha e tomaram Hispalis, pois Teodorico já não temia um ataque romano aos seus territórios na Gália, dado o quão debilitado estava o império. A intenção era encurralar os suevos em Lusitânia e Gallaecia, eliminando todo o resquício suevo na Bética. No ano seguinte, em 459 d.C., Teodorico II reconheceu a legitimidade do imperador Majoriano e ambos enviaram um exército conjunto ao território lusitano, onde tomaram Santarém. A ideia era a mesma que anteriormente com a Bética, continuar encurralando os suevos em um canto da península, para evitar seus saques e pilhagens em território romano. De alguma forma, os suevos, romanos e visigodos alcançaram um frágil acordo de paz, o que permitiu a Majoriano invadir a África. No entanto, a invasão saiu terrivelmente mal, pois os vândalos de Genserico saíram vitoriosos. O problema de Majoriano não era ser derrotado como tal, pois qualquer um pode ser. O problema dele era ser derrotado justo naquele momento da história, com a incrível instabilidade política que prevalecia em Ravenna. De fato, ao retornar à Itália, Majoriano foi assassinado e sucedido por Lívio Severo. No ano 460 d.C., Maldras também foi assassinado por seu povo, neste caso os suevos, e foi sucedido por Frumário, que imediatamente entrou em conflito com Remismundo pelo controle total do povo suevo. 2 anos depois, os visigodos receberam como presente a cidade de Narbona, conseguindo assim acesso direto ao mar Mediterrâneo. Novamente, 2 anos depois, em 464 d.C., os visigodos decidiram apoiar Remismundo em sua ambição de governar todos os suevos. Teodorico II enviou um exército visigodo para a Hispania, junto aos fiéis de Remismundo, e conseguiram derrotar Sumário, unificando novamente os dois reinos suevos em um só. Vale destacar que Remismundo se dava muito bem com Teodorico, então não parecia que iria acontecer como com Agilulfo anos atrás. Mas Teodorico não poderia desfrutar da nova paz, pois no ano 465 d.C. foi assassinado por um de seus irmãos, Eurico, que ascendeu ao trono visigodo. Com este rei, o reino visigodo conseguiria sua independência do Império Romano. Ano 465 d.C. 11 anos para a queda do Império Romano do Ocidente. Ano 465 a.C., o rei visigodo Teodorico II acabou de ser assassinado por seu irmão Eurico, e este último assumiu o trono e a missão de liderar seu povo à vitória. Veremos que o novo rei era muito hábil na arte da diplomacia. Lembram-se de quem ocupava o trono imperial? Lívio Severo. Mas digamos que ninguém o queria e ele só conseguiu realmente reinar na Península Italiana. De fato, ele morreu,
por causas naturais, embora também exista a teoria de que ele foi envenenado por Ricimero, um homem muito poderoso. Aqui se abre um período de instabilidade em que houve negociações entre as regiões e o Imperador Oriental Leão I para escolher o Imperador do Ocidente. Este interregno durou até abril do ano 467, momento em que Leão I nomeou o general Andemio como imperador. O novo imperador apresentou-se na Itália com um grande exército apoiado pelas legiões orientais e, após conseguir o apoio de Ricimero, a quem mencionei anteriormente, conseguiu-se acabar com este período instável. O Império Romano do Ocidente voltava a ser liderado com punho de ferro e lutaria para recuperar seus territórios perdidos. E era o momento de reconquistar o celeiro imperial, localizado no norte da África, onde se encontravam Genserico e seu reino vândalo. Era imprescindível destruir o reino vândalo para alcançar uma certa paz no Mediterrâneo, de forma que o comércio pudesse voltar a fluir e a comida não fosse um problema na Itália. O primeiro Império do Oriente e do Ocidente organizaram um grande exército liderado por Basilisco, cunhado de Leão I, e no ano 468 desembarcaram no reino vândalo. Houve várias escaramuças que resultaram em vitórias romanas, mas Genserico soube jogar muito bem suas cartas. Quando a frota romana estava em frente a Cartago, ele a atacou com barcos em chamas, o que dizimou a armada romana e devolveu o controle das águas aos vândalos. Após conhecer este fato, o Império do Oriente assinou a paz com os vândalos e saiu da guerra, deixando Antemio sozinho contra os vândalos. Claro, sem barcos não havia como abastecer o exército e garantir uma mínima probabilidade de realizar uma campanha bem-sucedida na África. Abatido, Antemio teve que assinar a paz com Genserico e retornar à Itália. Eurico, por sua vez, não hesitou em aproveitar este contratempo romano e decidiu lançar uma campanha de expansão pela Gália. Seu objetivo era que tudo compreendido entre o Loire e o Mediterrâneo fosse visigodo. Esta ânsia expansionista levou-o a confrontar Riótimo, líder bretão aliado dos romanos. No verão do ano 469 ocorreu o confronto entre Riótimo e Eurico, onde os visigodos saíram vitoriosos após causar um grande número de baixas ao inimigo. Quero enfatizar que uma coisa é vencer batalhas e conquistar cidades, e outra muito diferente é conseguir governar um território e sua população. Eurico não teve nenhum problema, pois a aristocracia galo-romana há muito se distanciara de Râmena, pois não queriam voltar a um governo centralizado, mas queriam manter certo grau de independência. Isso, somado ao fato de que o Império Romano estava caminhando para o abismo, inclinou a balança a favor dos visigodos. Mas os suevos também queriam aproveitar essa fraqueza e decidiram lançar campanhas expansionistas a partir de seus territórios no oeste da Espanha. Tomaram Lisboa e continuaram avançando para o sul e para o leste, com a intenção de anexar novos territórios. No entanto, Eurico já estava se preparando para um cenário pós-romano, ou seja, para o momento em que Roma finalmente desaparecesse. Decidiu que os suevos deveriam permanecer reclusos na Gallaécia e, para isso, ordenou que as tropas estacionadas na Hispania impedissem o avanço suevo. Conseguiu seus objetivos e no ano 470 d.C. estabeleceu uma fronteira militarizada, ou seja, com postos fortificados e grupos de tropas armadas protegendo os limites de ambos os reinos. Tudo isso foi feito sem a permissão do Imperador Romano do Ocidente, embora teoricamente Hispania ainda fosse romana. A questão é que oficialmente era assim, mas na prática eram os visigodos que faziam e desfaziam à sua vontade por toda a península. Resisto-me a colocar Hispania como visigótica por agora, até que, como veremos em breve, a aristocracia apoie Eurico. Você está gostando do vídeo? Se for o caso, lembre-se que você pode se inscrever no canal para apoiar este projeto e perder nenhum. E, a propósito, lembro-te que podes tornar-te senador da Guarda Hispânica, tornando-te patrono do canal através da página do Patreon, cujo link encontrarás na descrição do vídeo.
Eu e toda a guarda agradecemos. Vamos voltar agora para a Gália. Antemio não gostou nem um pouco dos visigodos terem se expandido tanto pelo território romano. Então, no ano de 471, ele enviou um exército, liderado por seu filho Antemiolo, para expulsar os bárbaros das proximidades de Arles e contê-los no Ródano. Mas as coisas não correram bem, e os romanos sofreram uma derrota contundente. De fato, no ano de 472, os visigodos estabeleceram sua fronteira sul além do Ródano, tomando as cidades de Arles e Marsella. Neste mesmo ano, Antemio morreu por novamente uma revolta de Ricimero. No entanto, este seria o último, pois Ricimero morreu pouco depois. Olíbrio ascendeu ao trono, mas reinou pouco, pois também morreu neste mesmo ano. O novo imperador, Glicério, tentaria corrigir o curso do império, mas nada disso importava para Eurico. E é que os visigodos lançaram uma campanha na Hispania para garantir, por um lado, o controle das grandes cidades e de todos os enclaves militares, e por outro, para se congraçar com a aristocracia para poder governá-los no futuro. Ele enviou um exército para tomar César Augusta e Pompaelo, enquanto o outro exército tomaria Tarraco e a costa mediterrânea da Tarraconense. Para ganhar o povo, os visigodos integraram em suas hostes Vicêncio Dux Hispaniarum, ou seja, representante militar de Rávena na Hispania. Graças a esta campanha, os visigodos agora sim tinham o controle total de toda a península, com exceção dos suevos, aos quais tinham reclusos na zona da atual Galícia. Bem, e dos cântabros e bascos localizados no norte. No ano 474, o imperador romano Glicério novamente perdeu o trono, agora em favor de Júlio Nepote, alguém que tentou se reconciliar com os visigodos para que deixassem de lado suas ambições expansionistas e lhe dessem tempo para reconstruir suas forças. O fato é que Júlio Nepote e Eurico tiveram um ótimo relacionamento, com o imperador chegando a reconhecer os territórios conquistados pelos visigodos. Mas infelizmente para ambos, essas boas relações duraram pouco. E é que um general, romano Orestes, reuniu seus fiéis e partiu de Roma no comando de um exército em direção a Ravenna com a intenção de depor o imperador. Júlio Nepote, ao saber da manobra, abandonou a cidade e fugiu para a Dalmácia, deixando o trono livre. Orestes, em vez de ocupar o trono para si mesmo, colocou no dia 31 de outubro do ano 475 seu filho Rômulo Augusto no trono com apenas 14 anos de idade. Por ser tão jovem e ter as rédeas de um império tão mal ferido, ele era chamado de Rômulo Augustulus, que significa algo como Rômulo, o pequeno Augusto. No entanto, há um problema, e é que para Leão I Imperador do Oriente, o verdadeiro imperador ainda era Júlio Nepote, então ele não ajudaria Rômulo se algo acontecesse com ele. E de fato foi assim. Apenas 10 meses depois de Rômulo ser nomeado imperador por seu pai, no dia 23 de agosto do ano 476 d.C., Odoacro, à frente de várias tribos germânicas, tomou a Itália e depôs o imperador. O Império Romano do Ocidente, fundado no ano 753 a.C., como uma pequena monarquia que se expandiu gradualmente, que se tornou uma república, que enfrentou inimigos aterrorizantes, que se tornou um império, que foi dilacerado por guerras civis, que expandiu suas fronteiras até limites inimagináveis para a época. Havia chegado ao fim. Orestes foi executado. E Rômulo... Bem, Rômulo tem algo de lenda por trás. Como esperado, já que ele é o último imperador romano. Uma teoria, que é a mais fundamentada e provavelmente a correta, diz que Rômulo foi enviado para uma grande fortaleza em Campânia, perto de Nápoles. Lá, ele viveria com uma pequena pensão e levaria uma vida normal até o fim de seus dias. O mapa da Europa ficaria como mostrado na tela, mais ou menos. Se vocês notarem, ao norte dos visigodos há um reino chamado Reino de Siagrio. Este reino pode ser visto como o último reduto do Império Romano do Ocidente. E é que este reino surgiu quando Egídio, Magister Militum das províncias gaulesas, recusou-se a aceitar a autoridade de Lívio Severo, que lembramos havia acabado com o imperador Majoriano.
Retornemos aos visigodos. Os cidadãos que se encontravam nos domínios visigodos foram aos poucos aceitando a nova realidade, que Roma havia desaparecido e que Eurico era o novo senhor. Curiosamente, a integração entre romanos e visigodos foi bastante boa. Eurico incluía em sua corte os romanos com capacidade administrativa, o que fazia o povo perceber que a intenção visigoda não era submetê-los, mas que ambos os povos convivessem e trabalhassem juntos. A corte visigoda de Eurico foi aos poucos crescendo, ganhando importância e estabelecendo as bases das futuras cortes medievais que o reino visigodo teria. Tolosa era um fervilhar, recebendo embaixadores de diversos povos com um comércio que aumentava progressivamente e uma prosperidade que voltava às suas ruas. Mas Eurico não viveria muito mais. No ano 484, o rei visigodo morreu por causas naturais, após 19 anos no trono de seu povo. O sucessor ao trono visigodo foi o filho de Eurico, Alarico II, sendo o primeiro visigodo a herdar um reino tão extenso. Finalmente se cumpriu o sonho de Alarico I de conseguir para seu povo um reino independente. Mas tudo que é bom tem um fim. O reino visigodo de Tolosa, liderado por Alarico II, seria brutalmente atacado por um povo que cobiçava suas terras, os francos.